Pois bem, Derech Hashem, o caminho de Deus, capítulo 5. Vamos ver? A criação, de modo geral, consiste de duas partes básicas: o físico e o espiritual. O físico é o que experimentamos com os nossos sentidos, e isto, por sua vez, é dividido em terrestre e astronômico. Quais são os sentidos do homem? Visão, olfato, paladar, tato, quando a gente sente as coisas, e está faltando, e audição, tá? Então são divididos em terrestre e astronômico. O astronômico inclui corpos celestes, como as estrelas e os planetas. O terrestre inclui tudo que está na esfera inferior: a terra, a água, a atmosfera e todas as coisas detectáveis neles contidas. O espiritual é composto por todas as entidades que não são físicas e que não podem ser detectadas por meios físicos. Elas, por sua vez, estão divididas em duas categorias: almas e seres transcendentais. Quem são as almas? Nós, os seres humanos, que têm uma alma, tá? E os seres transcendentais? Quem são? Nós vamos ver aqui. As almas compreendem uma classe de entidades espirituais destinadas a entrar nos corpos físicos. Até aqui está tranquilo, fácil. A alma entra no corpo. Então, a alma é uma entidade espiritual destinada a entrar nos corpos físicos. Elas existem para ficarem circunscritas e fortemente ligadas a esses corpos, agindo sobre eles de várias maneiras em épocas diferentes. O que seria que ele está dizendo aqui em épocas diferentes? Porque a alma estaria agindo no corpo de variadas maneiras em épocas diferentes. Aqui, sem ele entrar no assunto, ele está falando sobre reencarnação. Lembrando que essa reencarnação judaica, ela não tem nada a ver com a reencarnação do Allan Kardec, do Centro Espírita, tá? Os seres transcendentais compreendem uma classe de entidades espirituais que não estão destinadas a serem associadas aos corpos físicos. Portanto, o que está dizendo? Que as almas, elas estão destinadas a entrar no corpo físico, e que os seres transcendentais é uma classe espiritual, também espiritual, mas que não estão destinadas a serem ligadas aos corpos físicos, tá? Eles estão divididos em duas categorias. A primeira categoria é composta pelas forças, Kohot, e a segunda pelos anjos. Esses seres transcendentais também existem em diferentes níveis, cada um deles tendo uma natureza inerente, dependendo de seu nível e posição no esquema geral. A variação entre esses seres é tão grande que cada grupo pode ser considerado como pertencente a uma espécie diferente numa classe geral. Essa classe geral é a angélica. No entanto, há outra classe, como que intermediária entre o espiritual e o físico. Ela consiste nas entidades que não podem ser detectadas por meios físicos e não estão restringidas pelos limites e as leis da matéria detectável comum.
Por este motivo, elas poderiam erroneamente ser consideradas espirituais. Contudo, sua essência é muito diferente daquela da classe angélica, apesar de serem parecidas com ela em alguns aspectos. Essas entidades também possuem atributos específicos e limitações exclusivos, baseados em sua verdadeira natureza. Portanto, são consideradas como uma classe separada, isto é, a dos Shedi, que são demônios. Essa classe também contém alguns tipos individuais, onde cada tipo pode ser considerado como uma espécie separada, pertencente à classe geral dos Shedi. Porém, de todas as coisas que existem, somente e exclusivamente o ser humano é composto de dois opostos absolutos, isto é, uma alma espiritual e um corpo físico. Nada mais em toda a criação tem essa qualidade em comum com ele. Precisamos tomar cuidado para não considerarmos erroneamente outros animais como sendo iguais ao homem neste sentido. Apesar de eles poderem ter uma alma, a dos animais não é uma entidade espiritual. Ou seja, está dizendo que a alma de um animal não é uma entidade espiritual. Apesar do fato de que a alma de um animal pode ser a mais etérea de todas as entidades físicas, ela não faz parte do âmbito espiritual. Abrir um parênteses aqui. Aqui muitas pessoas no mundo todo vai achar ruim, porque as pessoas que são amantes dos animais, eles gostariam muito que os animais fizessem parte do famoso céu, Olam Rabá, tá? E vai criar bastante ideias aí, se tem animal no céu, se não tem, essas coisas todas que a gente fala. Não precisa entrar em discussão. Quem quiser acreditar que no céu vai ter animal, que acredite. Vai fazer mal para ele acreditar nisso? Não. Vai atrapalhar a vida dele aqui na terra? Não vai. Por outro lado, seria bom a pessoa ter conhecimento daquilo que a doutrina judaica ensina, de como foi que Deus permitiu que o homem conhecesse como é que ele, Deus, estabeleceu as coisas. Por isso se está explicando aqui. Você, como uma pessoa, você tem um corpo e você tem uma alma. Aqui já ficou lembrado que você é uma prova de dois opostos. Enquanto a tua alma puxa para cima, o corpo puxa para baixo. Ou seja, a alma, ela vai procurar satisfazer aquilo que está ligado com Deus. O corpo vai procurar fazer aquilo que está ligado com a terra. Tá? Agora, já vai falar aqui a seguir que além da alma animal, o homem também tem aquilo que chamamos de alma divina. Mas deixa eu entrar nesse assunto daqui a pouco, que já vai ser, acho que o próximo parágrafo. Então, só para lembrar as pessoas, ninguém precisa ficar aborrecido, triste, porque você ama o teu cachorrinho, ama o cavalo, ama os bichinhos de estimação. Se você quer acreditar que você os terá na vida eterna, é um direito seu. Mas, como regra geral, estes seres, eles têm um corpo e têm uma alma. Só que esta alma, ela é chamada de alma animal. E não é a alma animal que tem contato com Deus. O que tem contato com Deus é a alma divina. Vamos seguir aqui para a gente compreender. Apesar do fato de que a alma de um animal pode ser a mais etérea de todas as entidades físicas, ela não faz parte do âmbito espiritual. O ser humano também é uma criatura viva
e, portanto, também tem uma alma animal similar. Ou seja, o homem também tem uma alma animal. Contudo, além dessa alma animal, o ser humano também tem uma alma transcendental. Essa alma transcendental é uma entidade separada, completamente diferente do corpo e muito afastada do físico. É unicamente através da determinação de Deus que as duas estão unidas, visando a finalidade esboçada nos capítulos anteriores. O que está querendo dizer aqui? Que aquela regra, ou seja, a determinação que Deus estabeleceu, é ela que une corpo e alma, porque Deus assim estabeleceu. É isso que está sendo dito. Então, repetindo, a alma transcendental é uma entidade separada, completamente diferente do corpo e muito afastada do físico. É unicamente através da determinação de Deus que as duas estão unidas, visando a finalidade esboçada nos capítulos anteriores. Estamos muito conscientes das coisas físicas e suas propriedades e leis naturais são bem conhecidas por todos nós. Por outro lado, os conceitos espirituais ficaram fora do alcance da nossa experiência e, assim, não podem ser descritos de maneira adequada. Então, quando falamos de entidades e fenômenos espirituais, precisamos confiar completamente na tradição que nos foi legada. Um desses fundamentos é que tudo no mundo físico tem uma contrapartida entre as forças transcendentais. Toda entidade e todo processo no mundo físico está ligado a essas forças, seguindo um sistema determinado pela sabedoria de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui que acho que as pessoas não vão entender. Então, veja que está indo num ritmo crescente. Então, para você entender quem é você como pessoa, está mostrando que você tem um corpo físico e que este corpo físico está muito ligado com tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que você reage. A alma que está ligada no seu corpo, ela também ficou restringida também a este mundo, por causa das experiências que as pessoas vão tendo quase que exclusivamente com aquilo que é natural, com aquilo que é da terra. Com isso, vai causando um afastamento tão grande que as pessoas, de uma forma geral, elas não têm contato com aquilo que é espiritual. Se você perguntar para as pessoas de uma forma geral, elas vão falar que acreditam em Deus? A grande maioria sim. Elas vão falar que acreditam em coisas do espiritual? Provavelmente podem dizer que sim. Mas explicar e ter experiência já vai ficar mais difícil, justamente de uma forma geral, porque o ser humano está muito afastado de Deus. E aqui, daqui a pouco, vai entrar o termo da ocultação da luz. Por isso, as trevas. Tá? Então, vamos aqui compreender porque eles estão dizendo que porque o homem é muito mais terreno e está ligado com as coisas físicas, ele não tem condição de entrar em contato com essa experiência profunda espiritual. Portanto, ele tem que ficar com a tradição que foi passada. Então, deixa eu ler de novo. Toda entidade, todo processo no mundo físico está ligado a essas forças, seguindo o sistema determinado pela sabedoria de Deus. Ou seja, aquilo que o tribunal de Deus, a Suprema Corte, determinou. Logo, essas forças são as raízes de todas as coisas físicas. E tudo o que está no mundo físico é uma ramificação e resultado dessas forças. Olha, é importante compreender isso. Imagina uma árvore. Todo mundo sabe o que é uma árvore. Quanto mais alta é uma árvore, mais profundo tem que ser as suas raízes e, de preferência, as raízes também crescendo bastante para os lados, para dar sustentação.
Uma árvore que é comprida, mas ela não tem ramificação e crescimento das raízes para baixo, ela cai com certa facilidade. A mesma coisa, um ser humano, uma pessoa alta, imagina um jogador de basquete, que geralmente é tudo grandão, mais de 2 metros. Que tamanho que é o pé dele? É isso aqui, ó. Entendeu? Agora, por que o pé tem que ser grande? Para sustentar o tamanho. Tem pessoas que ela é alta e o pé é pequeno. Essas pessoas elas têm um problema. O pessoal ri, mas é verdade. Elas vivem perdendo equilíbrio. Por quê? Porque o negócio é grande para cima, mas não tem sustentação embaixo. A pessoa está sempre perdendo equilíbrio. Agora aqui entra um conceito, por isso que eu pedi para você pensar numa árvore. O conceito é que está sendo dito que todas as coisas que existem aqui embaixo, ela tem o seu correspondente aqui embaixo, mas a ordem sempre vem de cima. Aquilo que está aqui, só está aqui porque recebe ordem daquilo que está acima. Então, já que eu pedi para você imaginar a árvore, agora eu peço para você imaginar a árvore de ponta cabeça. Aonde você sabe que as raízes têm que mergulhar lá para a terra e as ramificações, você inverte, tira essas raízes da terra e planta essa árvore no céu. Porque essas árvores, no exemplo que eu estou dando, essas ordens aqui, elas têm a sua ordem, ramificação na eternidade com Deus, e ela desce à terra com uma ordem. Então, de onde é que ela recebe o padrão de funcionamento? Novamente o exemplo da árvore. A árvore, ela fica viva porque ela recebe o alimento de existência dela daquilo que está na terra. Esta árvore que eu estou dando como exemplo agora, com as raízes no céu, ela se alimenta de onde? Pega a vida de onde? Da ordem divina, daquilo que Deus estabeleceu. Tá? Então ela recebe a ordem da forma que Deus estabeleceu e vem por ela. Então esses agentes aqui são anjos, são seres que Deus estabeleceu e deu ordem para eles. As coisas que acontecem aqui, elas estão acontecendo porque há um comando de Deus. A ordem vem de cima e quem estabelece e mantém essa ordem são estes seres a quem Deus deu a comissão para esse tipo de trabalho. Deu para entender? Dona Sebastiana, compreendeu, Meire? É assim que acontece. Agora já vai entrar à frente aqui a questão dizendo que vai ter uma exceção. A exceção é justamente com o homem, ou seja, a vontade do homem, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem, ele vai conseguir burlar essa lei. Vamos dar um exemplo. Eu gosto dos exemplos mais absurdos, né? E bobo, porque fica fácil para compreender. Como eu estou dando exemplo que esta árvore, que tem as suas raízes lá em cima, na eternidade, que eu estou chamando que todo o corpo dela são seres que Deus dá ordem para manter esses decretos divinos. E quando ele chega aqui, ele está estabelecendo, vamos pensar assim, imaginar, há um anjo da parte de Deus, responsável pelo vento, que isso é uma verdade, responsável pelo vento. Há um outro tipo de ser que é responsável pelas árvores. Em muitos lugares, você tem uma montanha, você tem uma floresta, que ela está ali, e a ventania de onde vem, ela não ataca pessoas, porque esta barreira natural, ela impede aquela força de passar e destruir um povoado. Um exemplo, tá? Agora, vem os homens, com a sua liberdade, eles chegam e dizem assim, olha, eu quero esse lugar aqui para fazer uma casa para minha filha, e eu quero ver quem que vai me impedir. E aí ele começa
corromper outros seres, e eles vão lá e começam a desmatar, tirar as árvores. O que eles estão fazendo? Tirando a barreira. Aí na hora que aquele anjo que é responsável pelo vento está trazendo o vento, aquele vento vai fazer o quê? Ele vai falar para o vento parar e não ir para aquele lugar que vai atacar pessoas? Não foi a vontade do homem que tirou aquela barreira também, passando por cima do controle daquele anjo que controla a árvore, no exemplo que eu estou dando. Então o homem, ele passou por cima de um controle de um anjo, sem saber, tá? Mas ele, pelo livre-arbítrio dele, ele está corrompendo aquele governo que Deus estabeleceu. Deus permite que isso seja feito. A mesma coisa é quando a gente vê reportagem que pessoas morrem em deslizamento de terra e em áreas que na cidade a Defesa Civil tinha proibido. Então a questão é, as pessoas quando vê uma necessidade dessa, o povo se levanta e diz assim, culpa a Deus, né? Por que é que Deus permitiu que essas pessoas morressem? Agora a pergunta é, Deus permitiu que essas pessoas morressem? Foi Ele que colocou aquelas pessoas ali? Aí eles vão dizer assim, mas Ele não deu condição para essas pessoas. Será que foi Deus que não deu condições? A gente estava vindo aí no carro, ainda brincamos com a situação, eu e ela lá, né? Que foi dito assim, fulano, como é que está tua mãe? Aí respondeu, o que estava, a gente brincou, comentou, e no final das coisas foi dito assim, ela está vivendo do jeito que Deus quer. Aí eu fiquei quietinho, eu pensei a mesma coisa, só que a dona Sebastiana falou, ela disse assim, e será que Deus quer isso? Então esse é um exemplo. Será que Deus queria essa dor, essa enfermidade? Entendeu? A mesma coisa, será que Deus queria que essas pessoas morressem nesse deslizamento? Então é tudo uma ação do homem. O homem, ele vai lá, ele burla a lei, ele burla a lei da natureza, ele sabe que às vezes está lá escrito, olha, que é uma área que não pode ter moradia, as pessoas vão lá e constroem as suas moradias. Aí acontece uma grande catástrofe, a culpa é de Deus. Então, eu quero que você pense que o comando está determinado por Deus, do funcionamento das coisas. Mas Ele também estabeleceu que o homem na terra, através do livre-arbítrio, pudesse quebrar estas forças. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Também sabemos pela tradição que todas as entidades e os processos físicos estão sob a responsabilidade de algum tipo de anjo. Esses anjos têm a responsabilidade de manter cada um deles, assim como introduzir as mudanças neles, de acordo com a determinação de Deus. Assim, a existência principal e o estado verdadeiro do universo físico emanam dessas forças maiores. Tudo que existe no mundo físico é um resultado de algo que acontece entre essas forças. Isto é válido tanto para o que existia no princípio, quanto para o que vai acontecendo no decorrer dos tempos. Essas forças foram as primeiras coisas criadas, e elas foram dispostas em diversos sistemas e situadas em diferentes esferas de ação. Tudo que veio depois foi resultado disso, seguindo regras desejadas por Deus, que ligaram essas forças ao mundo físico. Lembrando que antes que existisse esse mundo físico, já havia a criação de Deus, já havia a existência nesses mundos chamados não físicos. E também a tradição judaica comenta que antes do próprio homem ter sido criado, Deus já havia criado muitos e muitos e muitos mundos, criado e destruído esses mundos, tá?
a existência, estado, organização e outros fenômenos referentes às coisas físicas, por sua vez, dependem do que lhes é transmitido e refletido por essas forças, seguindo a natureza essencial dessas entidades físicas. De acordo com esse princípio, todo fenômeno físico origina-se entre essas forças supremas. Está falando a mesma coisa que a gente já havia dito. É aquele exemplo da árvore que tem as suas raízes, ramificações ligadas, estruturadas e recebendo vida e ordens daquilo que Deus estabeleceu. Portanto, esse comando desce à terra e eles são regidos e calculados e guardados por esta ação desses guardas que estamos chamando de anjos. Tá bom? Então, aquilo que é determinado em cima é trazido para baixo. E é isso que está dizendo aqui. De acordo com esse princípio, todo fenômeno físico origina-se entre essas forças supremas. No entanto, existe uma exceção a esta regra, e ela inclui todas as coisas que dependem do livre-arbítrio do ser humano. Por isso que eu dei o exemplo do homem que vai lá e corta a árvore, faz isso, faz aquilo. Ele está tirando todo esse arranjo de ordens, de proteção. E ele vai ter que pagar o pato. Embora o pagar o pato tem sempre sobrado para Deus, porque tudo de ruim que acontece, joga-se a culpa em Deus. Deus quis que o homem fosse capaz de escolher livremente entre o bem e o mal, e assim fez o homem absolutamente independente em relação a isso. Assim, o homem recebeu o poder de exercer sua influência sobre o mundo e sobre as suas criaturas, de todas as maneiras desejadas pelo seu livre-arbítrio. Portanto, o mundo contém duas influências gerais opostas. A primeira é o determinismo natural e a segunda é o indeterminismo. A influência determinística é dirigida de cima para baixo. É aquilo que eu falei, das raízes da árvore lá em cima que afeta embaixo. Enquanto que a do indeterminismo é dirigida de baixo para cima. A ação e realização do livre-arbítrio do homem que manda para cima. Isto porque a determinística é a influência que parte das forças supremas. E por conseguinte, quando ela é dirigida para o mundo físico, ela está sendo dirigida para baixo. Pelo contrário, a influência do indeterminismo resulta do livre-arbítrio do homem aqui, no mundo físico. Todavia, no que diz respeito ao bem, Deus é considerado sua causa real, tanto em geral como em particular. Ou seja, tudo que é de bom, fala, isso foi Deus que fez. Por outro lado, Deus não é considerado a causa direta do mal, e nos ensinam que Deus não relaciona seu nome ao mal. Aí é uma crença normal que as pessoas falam, não, Deus não vai fazer esse mal não. Olha como as coisas é esquisito. A mesma pessoa que às vezes fala que Deus não faz o mal, às vezes é a mesma que se pega falando, por que essas pessoas morreram? Por que houve aquela tragédia em Mariana, que a lama veio, arrastou e matou aquele monte de gente? Agora, precisa perguntar por que Deus permitiu? Foi Deus ou foi a famosa empresa aí, que é ligada a Vale do Rio Doce, que não fizeram as coisas corretas e aí arrebentou aquela represa lá e veio rompendo tudo e matando todo mundo? Então, que culpa é de Deus? Mas às vezes você pega a própria pessoa que defende Deus dizendo que Deus faz tudo de bom e que Ele não faz nada de mal, mas tem hora que ela se trai. Ela fala no achômetro dela que Deus permitiu, principalmente quando é com a gente, né? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus permitiu? A pessoa fica doente e fala, por que eu? E fica com raiva de Deus, tá? Mas ele nunca pensa que aquilo pode ser uma consequência.
Todavia, no que diz respeito ao bem, Deus é considerado sua causa natural, tanto em geral como em particular. Por outro lado, Deus não é considerado a causa direta do mal, e nos ensinam que Deus não relaciona seu nome ao mal. Não obstante, Deus ainda é a causa indireta até mesmo do mal, porque sua causa real é a ausência do bem, e então o mal resulta da ausência da luz divina e do ocultamento da sua presença. Nem proibições, nem limites podem fazer obstáculo à onipotência de Deus, e portanto não há nada que o impeça de criar até mesmo o mal, se ele assim desejar. A fim de que os diversos conceitos do mal existam, ele criou uma raiz e fonte especial. Ele criou uma raiz e fonte especial. Tá certo? Quem foi que criou isso? Foi Deus. Que raiz é essa? Que fonte é essa? Do mal. A finalidade da fonte do mal foi dar origem a conceitos particulares, na medida julgada como necessária pela sabedoria suprema, para que tanto o homem quanto o mundo estivessem no seu estado desejado. Repetindo, a finalidade da fonte do mal foi dar origem a conceitos particulares, na medida julgada como necessária pela sabedoria suprema, para que tanto o homem quanto o mundo estivessem no seu estado desejado. Com referência a esta fonte do mal, as Escrituras declaram em Isaías, capítulo 45, versículo 7: Deus forma a luz e cria a escuridão, faz a paz e cria o mal. Essa fonte do mal inclui muitas forças diferentes, a partir das quais se originam todos os conceitos da deficiência do mal. Ela pode afetar o corpo e a alma juntos, em todas as suas categorias mais diversas, e este ponto será examinado melhor em textos posteriores. Em geral, a atividade dessas forças do mal, tanto individualmente como num todo, depende da medida na qual a luz divina está ausente, e sua presença fica oculta. Ou seja, onde há a presença de Deus, é luz. Onde tem luz, tem escuridão? Não. Onde não tem luz, tem escuridão? Tem. Se não tem luz, está escuro. Se está escuro, chega a luz, acabou a escuridão. Não tem como ter luz e escuridão ao mesmo tempo. Ou tem luz no lugar, ou tem escuridão. Tá certo? Agora, luz, quando é que luz e escuridão você consegue ver no mesmo ambiente? Quando a grande quantidade de trevas está ali, a escuridão está ali, e começa a ter pequenos fachos de luz. Tá? Talvez é assim que o mundo seja visto, de cima. Por que isso? Porque nós, como homens na terra, nós estamos afastados da presença de Deus, tá certo? Portanto, nós não trazemos luz ao mundo, por estarmos afastados de Deus, mas nós não estamos afastados mais, tá? Nós que procuramos servir o Eterno pela Torá, e a Torá do Eterno, quando a gente cumpre a sua Torá e agrada a Deus pelos seus mandamentos, olha, no Novo Testamento, para quem estiver nos ouvindo e vocês, está escrito assim, uma palavra atribuída a Jesus, que aquele que cumpre os meus mandamentos, este o meu Pai ama. Tá? É um texto atribuído a Jesus. O que ele está dizendo aí? Que as pessoas que cumprem a Torá do Eterno, o Pai ama. Agora, de uma forma geral, o mundo ele está em escuridão, e aquelas poucas pessoas no mundo que estão se agradando de Deus têm recebido um pouco de luz do Eterno.
Aí o mundo acaba sendo esse exemplo que eu estou te dizendo. Você tem um quarto que está escuro e você tem uns buracos na parede lá, ou então a gente pensa no... Como é que é aquele bichinho lá que tem luz? Vagalume. Pronto, vou chamar nós de vagalume. Pronto. O vagalume, ele está num lugar escuro, mas tem luz nele. Se é que é luz mesmo, mas para nós, quando a gente está enxergando, todo mundo fala que é luz. Tá? Então, no meio da escuridão, ele não tem luz, e ele não é uma luz constante, ele praticamente pisca, né? Ele é um pisca-pisca, praticamente. Representa até nós mesmos, porque a gente deveria gerar luz continuamente, mas a gente não tem conseguido gerar luz continuamente, justamente porque o próprio livre-arbítrio nosso, ele nos trai. Porque tem hora que a gente acaba fazendo coisas que nós não queríamos fazer, e quando vai ver, já fizemos, tá? Então, existe no meio da escuridão o vagalume que acaba, se colocar um tanto de vagalume junto, não ilumina? No meio da escuridão, Deus não diz que a lua é para iluminar a noite. Quando a lua está brilhando lá em cima, a escuridão, você não consegue até andar pelo meio do mato sem lanterna, sem nada. Por quê? A luz vem de cima, tá? É isso que eu quero que você entenda, porque senão tudo vai ser culpa do diabo. É isso que o cristianismo fez de errado. Tudo é o diabo. Quando fala que tudo é o diabo, então nada é responsabilidade do homem e nem das outras coisas. O que a igreja vem pecando é que elas ficam nesses dois polos. Aquilo que é de bom atribui a Deus, aquilo que é de mal atribui aos demônios, e Deus não faz isso. Deus atribui a bondade àquilo que é bondade de Deus, mas a maldade Ele não está atribuindo a Shed, a demônios, Ele está atribuindo ao comportamento dos seres humanos pelos seus livre-arbítrios, e isso faz com que o mundo se encha de trevas, ou seja, se o mundo se afasta da luz, vai aparecer as trevas, e nas trevas tem aqueles seres que foram designados para isso, que vão trabalhar nessas trevas, mas eles em si não são os responsáveis pela criação das trevas. Eles vão usar as trevas. Acho que deu para ficar claro, né? Então, repetindo aqui o texto. Ela pode, ou seja, está se falando do conceito da deficiência do mal. Ela pode afetar o corpo e a alma juntos, em todas as suas categorias mais diversas. E este ponto será examinado melhor em textos posteriores. Em geral, a atividade dessas forças do mal, tanto individualmente como um todo, depende da medida na qual a luz divina está ausente e sua presença fica oculta. Quanto maior for sua ausência de luz, maiores serão a autoridade e o poder que essas forças terão de exercer em geral e em especial. É o que acabamos de falar. Quando as forças do mal ganham poder e autoridade, a força do bem é enfraquecida, e aquelas forças que constituem as raízes de todas as coisas criadas são danificadas. Isto, por sua vez, enfraquece as forças e os seus ramos derivados, que são as coisas físicas ligadas a elas. Por outro lado, quando estas forças do mal são subjugadas e desprovidas de sua autoridade e poder para agir, o bem fica fortalecido. Então, as raízes de todas as coisas criadas são retificadas e dispostas em boa condição, para que tanto elas quanto os seus ramos fiquem fortalecidos. Isso que está sendo declarado aqui é justamente a ideia do Tikkun Olam, de retificação. Conforme nós, como foi dito, a alma, ela também tem uma missão, não somente procurar atribuir luz ao corpo, mas também um direito que é trazer retificação
para as coisas criadas. E isso iria se realizar como? Pelo estudo de Torá e pelo cumprimento de mitzvot, dos mandamentos do Eterno. É assim que as coisas são elevadas de nível. A água, ela vem da terra, certo? Como que a água vai ser retificada? Quando a gente vai tomar água, a gente não declara a bênção. Qual é a bênção da água? Shehakol Nihiab Divaró. Então a gente pega e fala Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehakol Nihiab Divaró, e vai tomar água. Nós estamos fazendo essa brahá. Então a brahá, ela altera aquilo que estava a água. Agora a água contém a bênção do Eterno. Então já é um pedaço que é retificado. Isso vale para os alimentos que a gente come, as coisas. E por que acontece isso? Porque a gente está usando um conceito da Torá, que é trazer a bênção, fazer a brahá. Onde é que eu parei? Aqui, por outro lado, quando essas forças vamos repetir aqui. Por outro lado, quando essas forças do mal são subjugadas e desprovidas de sua autoridade e poder para agir, o bem fica fortalecido. Então as raízes de todas as coisas criadas são retificadas e dispostas em boa condição, para que tanto elas quanto os seus ramos fiquem fortalecidos. Portanto, tudo depende do fortalecimento dessas forças, sejam elas os conceitos do bem e do mal, a batalha entre o físico e o espiritual, ou outras questões de perfeição e deficiência. Quando a força do bem ou a do mal adquirem poder, suas qualidades e efeitos influenciam todas as coisas criadas, através de suas raízes e dos seus ramos. Por outro lado, quando uma delas é submetida, sua atividade é anulada e seus atributos e efeitos são removidos das raízes e ramos de toda a criação. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Pega uma família. Se você vê uma família, pai, mãe, um filho ou 2 filhos. Então você tem uma família, 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Se este pai e mãe vive um tormento e cada um vive uma briga toda, e nessa briga cada um querendo afetar mais o outro, querendo punir o outro, você tem, vamos pensar, um homem casado que quer afetar a sua esposa ou afetar a si mesmo. Ele vai, gasta todo o salário dele na rua, ele sai com mulheres, traindo a esposa, bebe, faz coisas como drogas, essas coisas todas. O filho, ele vai nascer, ele vai ficar submetido a que forças? A essas que ele está vendo dentro de casa. Então essas forças não vai estar alterando o comportamento do filho para o bem ou para o mal? Muitas pessoas vão ver um casamento assim, ela vai crescer e vai falar, eu quero casar e ser a mulher mais feliz do mundo. Ela vai dizer, não quero casar, porque casamento para ela vai ser sofrimento. Tá certo? Você pega uma profissão, quando um pai é um médico, um advogado, é uma pessoa que, entre aspas, se deu bem na vida, quando o filho vai fazer a mesma profissão, coitado, né? Ontem eu estava comentando sobre a filha da Regina Duarte. Coitada dessa menina, na minha opinião, ela não conseguiu ser atriz. Na minha opinião, não sou crítico de arte, mas na minha opinião, eu acho que ela nunca foi uma boa atriz. Por que eu acho isso? Porque eu sempre achei que a mãe dela é um monstro de atriz. Então na hora que você vê a Gabriela Duarte, eu não estou vendo a Gabriela Duarte, eu estou comparando ela a todo momento com a mãe dela. Aí, é sacanagem com ela, coitada. Aí não dá. Aí ela vai receber um peso, uma carga dizendo que ela é má atriz, quando ela não é má atriz, se for comparado com outros.
ela se torna uma má atriz quando ela é comparada com a mãe dela. A mesma coisa quando a gente viu a Paraxá, quando falou-se que Noé foi um homem justo na sua geração, na Paraxá Noar. Aí a pergunta que os sábios fazem é: se Noé tivesse vivido na geração de Abraão, ele seria um homem justo? Entendeu? Então esse tipo de comparação. E muitos acham que se ele vivesse no tempo de Abraão, ele não seria comparado como um homem justo. É esse tipo de coisa que a gente está falando. Então essas situações do bem e do mal, ela afeta o relacionamento com tudo que está ao redor. Tá bom? Se o Gabriel me vê sempre estudando, ele pode desejar estudar, como ele pode não desejar estudar, mas a probabilidade dele querer estudar vai ser facilitadora, porque ele está tendo acesso, entendeu? Será que eu nunca quis beber bebida alcoólica porque eu nunca vi meu pai bêbado? Eu nunca vi meu pai bêbado. Eu sempre vi meu pai beber, mas eu nunca vi meu pai bêbado. Então ele bebia, sabe aquele copinho branquinho, bonitinho, que a gente toma café e os outros tomam pinguinha? Ele tomava como aperitivo todo dia aquela pinguinha antes do almoço, da janta, sei lá. Tomava a cervejinha dele com aquele limãozinho, o salzinho em cima. Aquela bebida fez mal para ele? Não, eu nunca vi meu pai bêbado. Nesse sentido ele cumpriu como se fosse um judaísmo. Ele teve liberdade para beber bebida alcoólica, bebida forte, mas ele nunca se entregou, nunca permitiu que o corpo dele fosse dominado por aquela bebida. Então o problema não é se a gente pode beber ou não. Podemos beber, não tem problema nenhum, embora a gente veio de um conceito evangélico que quem bebe qualquer coisa vai para o inferno. Isso não é a verdade. E aqui vale lembrar o quanto que a gente se afastou da nossa própria família, achando que eles estão indo para o inferno e a gente estava indo para o céu. Agora, graças a Deus, que o Eterno tirou esses conceitos da nossa cabeça, e a gente está podendo fazer uma reconciliação, principalmente com os da nossa própria família, tá? Tirando esses conceitos. Então ficou o exemplo que eu estava dando. Uma família pode influenciar os filhos, tá? Para o bem ou para o mal. Se nessa família a coisa é para o mal, então a parte do bem vai ficar enfraquecida, a parte do mal vai favorecer, tá? Em outra situação, numa outra família, o que pode se ver é tudo forças do bem, a força do mal vai estar enfraquecida. Você está numa família lá que a pessoa está feliz, tem diálogo com pai e mãe, tem vínculo de família, ela vai precisar da droga? Vai chegar alguém e vai falar: toma esse barato aqui, fica muito legal, você vai estar bem. Aí a pessoa vai falar assim: mas eu não preciso disso para ficar bem, porque eu já estou bem, eu vivo bem, então eu não preciso dessa bebida, eu não preciso dessa droga. Agora a pessoa que tem problema em casa, que está mal assim com a vida, etc, etc, chega alguém e joga um 7-1 nele lá, aí ele vai falar: isso aqui vai ficar legal, aí a pessoa vai embora, entendeu? São exemplos assim, até fraco na verdade, mas para você compreender que onde fortaleceu a luz, enfraqueceu os das trevas. Onde fortaleceu os das trevas, enfraqueceu os da luz. É isso que está dizendo. E a ordem vem de cima para baixo, sempre. De modo geral, seus efeitos são denominados aqui, ó. Existem muitos níveis entre as qualidades dessas forças do mal e o que resulta delas. De um modo geral, seus efeitos são denominados corrupção, tumá, escuridão, poluição, zoamá, e mundano, rola e similares.
As coisas resultantes da iluminação pela presença de Deus, por outro lado, são chamadas santidade, pureza, luz, bênção, etc. Essas são todas categorias gerais. No entanto, ao considerarmos seus elementos, somos capazes de distinguir as categorias e os detalhes específicos dessas classes gerais. Em torno disto, gira toda a providência de Deus, mediante a qual Ele dirige o seu mundo. Todavia, para cada um desses conceitos existem agentes ou inspetores, pertencentes à classe geral dos anjos, nomeados para levá-los à prática no mundo físico. Isto é válido tanto para os conceitos bons quanto para os seus opostos. Esses agentes angélicos são os servos de Deus, obedientes à sua palavra. Assim, Deus quis e organizou as coisas, de modo que os seus decretos fossem traduzidos em ações através dos anjos, cada um deles em sua própria área de influência designada. Então, esse capítulo a gente encerrou. É um capítulo pequeno, mas ele traz luz a bastante informações aí. Eu achei uma coisa muito legal, espero que vocês tenham gostado.